Olá, professor Cícero Fernando, matemática aí com vocês, Escola Fernando Lima. Hoje, aula de segunda-feira. Vamos ver os princípios da contagem. Então, hoje a gente vai trabalhar sobre os princípios da contagem. A gente vai ver aqui sobre a nossa atividade principal. Quando queremos contar objetos, instantaneamente vem à nossa mente a sequência dos conjuntos dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Nosso cérebro, então, começa a associar cada elemento dos números naturais com os elementos do conjunto de objetos que estamos contando fácil, muito fácil, aliás. Pois é, você sabe contar objetos desde pequeno. Veja o que Carolina tem em mente. Eu consigo descobrir quantas janelas tem na fachada do prédio sem ter que contar uma por uma? Aí é um questionamento. Você acha que ela consegue? Como ela vai proceder? Então, assim, ela usou. Obviamente, Carolina percebeu que o prédio, a partir do primeiro andar, há 7 filas com 5 janelas cada uma. Multiplicou 5 por 7 ao resultado e somou 2 janelas ao térreo e determinou que há 37 janelas na fachada do edifício. Mentalmente, ela resolveu a seguinte expressão numérica: 7 vezes 5 mais 2. Né? Então, 7 vezes 5, 35, mais 2, 37. Carolina não contou uma janela a uma. As janelas, utilizando um método diferente do habitual, usou o método que faz pensar de um modo, saber a quantidade de janelas por um tempo menor do que se fosse contar uma por uma. Dizemos então que Carolina usou uma forma diferente e convencional de ela sistematizou a contagem. Então essa sistematização de contagem que é o princípio da contagem multiplicativa. Então a gente tem aqui nessa atividade 2 há uma situação em que para executarmos uma contagem precisamos pensar um pouco mais do que Carolina, quando efetuou a contagem das janelas do edifício. Veja agora o próximo desafio que Carolina propôs a si mesma. Tem uma moeda e um dado. Vou lançar consecutivamente todos eles, pares de resultados possíveis para a leitura das faces da moeda. Do que o dado ficarão voltadas para cima, ou seja, a moeda pode ficar cara ou coroa, o dado pode ficar de 1 a 6. Né? Então veja só, uma forma de contar as possibilidades que Carolina pode obter é através de um diagrama de árvore. Então, diagrama de árvore é o que a gente vai montar com essas possibilidades aí. Então, veja aí, moeda e dado. Então, a moeda pode ser cara ou coroa. Então, ela pode ser aqui cara, deixa eu botar aqui no laser, pode ser cara ou coroa. Então, são duas possibilidades. Mas o dado pode ser de 1 ou 6. Então pode ser cara com 1, cara com 2, cara com 3, cara com 4 e assim por diante. Então são várias possibilidades, são 12 possibilidades. 2 vezes 6, 12 possibilidades. Então o conjunto de todas as possibilidades possíveis da atividade 2 é exatamente 2 vezes 6, 12. Carolina nos ajudou a descobrir que para contar os objetos não precisa ir diretamente fazer um por um. Você pode fazer o princípio multiplicativo, certo? Então é isso aí que a gente vai ver num vídeo também, para a gente resolver as nossas questões. Continuando aqui, a gente tem essa atividade. Após estudar matemática por 1 hora, como faz todos os dias, Roberta só pensava numa coisa: comer pizza. Então ela foi até a pizzaria Combinações de Sabores, o nome da pizzaria, e ao ser atendida, o garçom lhe informou que ela poderia optar por 2 tipos de massas, tradicional e sem glúten. Então tinha 2 tipos de massa, né? 3 tipos de cobertura: mussarela, sem lactose, calabresa e portuguesa. Então eram 3 tipos de sabores. Além disso, para beber, ela poderia optar por 2 tipos de bebida: suco natural ou refrigerante. Então Renata percebeu que iria demorar um pouco para se decidir, pois são muitas combinações que se pode fazer escolhendo uma massa, uma cobertura e uma bebida. Ajude Renata a descobrir quantas são e todas as possibilidades dela fazer o seu pedido. Então a gente vai ver no próximo slide aqui essa questão aqui do diagrama de árvore, das escolhas que podem ser feitas por Renata. Então é sobre a questão da massa, né, da tradicional sem glúten, o T está representando aí a massa tradicional e o SG sem glúten, os sabores mussarela, calabresa e portuguesa, né?
Então aí seria 2 possibilidades vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12. Então dá 12 possibilidades. Observa aqui que está bem detalhada 12 possibilidades. Isso pelo princípio do multiplicativo. Ficaria 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12. Então está aí o resultado das combinações de pizza. Então, contar objetos é uma ação simples e natural, porém, há situações em que a contagem normal pode ser demorada ou até mesmo incompatível com o que queremos contar, como no caso de possibilidades, onde temos que agrupar e combinar de todas as formas possíveis, elementos e conjuntos diferentes. Aprendemos formas de determinar quantas são as possibilidades ou combinações de uma dada situação, usando o princípio multiplicativo da contagem. E também uma forma de organizar e representar quais são todas elas. Para sabermos todas as formas de combinações de uma camisa com 4 gravatas, usamos um diagrama de árvore das possibilidades. Mas veja só é uma camisa e 4 gravatas. Então só existe 4 possibilidades diferentes de você usando uma gravata de cada vez e uma camisa, né? Então tá aí, fácil no princípio. Agora, um desafio para vocês. Observa aí, quero ver o desafio de vocês. Isso aqui eu vou na aula do Meet, eu quero ver quem conseguir realmente primeiro essas combinações e mostrar para mim, ó. Em uma turma de 8º ano, na fila, perto da janela, senta-se os alunos Bruno, Ana, Maria, Karine e Cauê. Bruno é o cadeirante, é uma fila só, viu? Bruno é o cadeirante. A primeira carteira da fila é adaptada às suas necessidades, portanto, ele senta-se somente na primeira carteira, então ninguém pode mudar a posição do Bruno, né? Cauê é o mais alto de todos, logo deve ficar na última carteira, então não pode mudar a posição do Cauê aí, ó, tá vendo? A pergunta é quais são as maneiras que podemos organizar essa fila. Determine construindo um diagrama de possibilidades. Lembrando que o Bruno e o Cauê vai sempre permanecer nessa posição. É os outros 3, que é Ana, Maria e Karina, que vão fazer essa mudança aí. Então, um desafio para vocês, eu conto com vocês no Meet, dando essa resposta. Tudo bem?